Bolassi, pode ir lá? Bora, vambora. Compõe elenco. Para mim, o Bolassi também vai no compõe elenco. O nosso azul estrelado Edith está dizendo que é uma boa promessa nas casas dos seus 35 aninhos, mas eu acho que entra bem nessa de compor elenco, né? Tem o seu papel ali, eu acho que não tem muito segredo, não. Já vou colocando aqui, tô de olho no chat também. Se alguém discordar, é só falar que a gente já muda, mas tá ali, Bolassi no compor elenco, como o azul estrelado Edith falou. O segundo nome, esse nome já é um nome um pouquinho que pode gerar certa polêmica, né? O goleirão Cássio, tá? Cássio, que vinha num bom momento pelo Cruzeiro, né, nos últimos tempos aí com o Jardim, mas também já deu umas rateadas. Para mim, ele entra ali no titulares, tá? Para mim, ele não entra nos indispensáveis, não, o De Leon. Cara, depende dos próximos aí, né? Porque o goleiro, para mim, é um pilar, tá? Goleiro é pilar para mim, cara. Eu vou colocar ele no titular, porque vai ter gente aí que eu não vou colocar no indispensável, não. E azar. Igual o Thiago Neves semana passada. Vocês podem não gostar. Eu não vou colocar. Eu vou com Cássio no titulares também. Até explicando um pouquinho, né? Porque, assim, aquele cara que a gente está considerando o cara o que ele faz no elenco do Cruzeiro e qual que seria o impacto, né? Então, assim, se o Cássio sai do Cruzeiro, o Cruzeiro consegue repor, acho tranquilo, e o Cássio eu não vejo ele um cara que é insubstituível, não. Acho que não, mas aí no elenco hoje não tem jogador à altura do Cássio. Não, então, mas aí... Nós tem que analisar a realidade hoje, não o Cruzeiro ir no mercado adquirir. Não, mas aí o que eu falo de elenco é a questão do Cássio não se considerar o que ele fez no Corinthians, por exemplo, não é a história do cara, é o cara no Cruzeiro, e aí no elenco de hoje... Eu te entendi. Mas olha aqui, a gente tem que olhar o elenco hoje. O que tem dentro do Cruzeiro, dentro da Toca da Raposa? Se o Cássio sair, nós temos peça de reposição? Não, tem que ir lá comprar. Por exemplo, o Bolassi. Por exemplo, se o Bolassi sair do Cruzeiro hoje, o que vai mudar? Nada, porque ele compõe elenco. É isso que eu tô analisando, entendeu? Então, isso aí, o Cássio, ele é o titular do time hoje, tá ali no titulares, é um jogador bom, mas eu acho que ele não entra nos indispensáveis, né? Vamos dizer assim, o Cruzeiro recebe uma proposta aí de 10 milhões de euros no Cássio, você consegue repor, né? Porque ele já tá numa fase um pouquinho abaixo da carreira. Na minha opinião, ele vai aí no titulares. O Paulo Pacheco falando que para resenha o Bolassi é indispensável, isso é verdade. E o Luciano também coloca o Cássio como titular, a gente vai manter então o Cássio nos titulares. E aí, essa aqui é boa, hein? Christian, que é um cara que não tem tanta grife, não tem tanta mídia, mas realmente tem jogado muita bola. Então, titular. Para mim também entraria no titular, eu acho que é um cara que você consegue também repor ele dentro do elenco, mas agora, você mudou o argumento, é isso que eu vou te pegar. Você mudou o argumento. O Christian você consegue repor dentro do elenco? E o Cássio você consegue também? Não. O Cássio hoje não tem reserva, o Mai. Eu entendi que ele tem que ser titular. Eu entendi ele naquela grade. Mas hoje ele não tem um reserva. Não, não tem, mas nenhum, assim, dificilmente vai ter um time que vai ter um goleiro reserva do nível do titular, né? Por aí isso que eu falei com você que goleiro é pilar. Você não vai ter um cara reserva à altura dele. É pilar, mano. Mas beleza, então, vamos lá. Então a gente coloca ele no indispensável, não? Eu acho que o Cássio é indispensável. Não é pela carreira dele no Corinthians. É pelo fato de ser goleiro. E goleiro você nunca vai ter um cara à altura de reserva, cara. Agora, o Christian, ele hoje, ninguém tá conseguindo fazer o que ele faz. Mas tem jogador ali que se der uma lapidada, também não é um argumento bom, cara. Não é um argumento bom esse. Cara, vamos manter o Christian titular? É esse? Christian titular. Deixa o Cássio titular aí. Lá na frente... A gente mexe, né? Então vamos lá. Então já temos aí 2 titulares, um compõe elenco, e o próximo é o Eduardo. Eduardo, eu acho que compõe elenco, né? Ele acompanha o Bolassi ali. É um cara que, se for embora, não vai fazer diferença, não vai alterar o time titular, mas quando precisa, inclusive sofreu o pênalti do Cruzeiro, quando o Cruzeiro fez 2-1 contra o Flamengo, ou seja, é importante também quando entra, agrega. Assim como o Bolassi tem, se eu não me engano, tem 4 gols, cara, na temporada. O Bolassi é o 3º artilheiro do Cruzeiro na temporada.
E aqui, eu acho que essa tier list vai ser interessante também para a gente poder ver onde o Cruzeiro tem mais carências, né? Onde que o time precisa de mais ajuda. O JD Paul falando que o Eduardo é tapa-buraco. Ou seja, que é o companheiro elenco, né? É o companheiro elenco. O Azul Estrelado também falou isso. E o Samu, cuidado para vocês não colocarem o MP10 de no ou melhor. A molecada fica louca. Vamos ver, vamos ver. Não vamos dar spoiler, não. Não vamos dar spoiler, não, que a gente vai fazer a disputa franca ali no final, tá? Mas vamos embora, vamos seguindo aqui. Já vou avisar vocês, tá? O Mike vai colocar o MP10 lá, tá, gente? Vamos ver, hein? Vamos ver. Inclusive, o Luciano Batista teve uma opinião diferente. Na opinião dele, o Eduardo agrega pouco, né? Mas acaba que a gente teve mais votos aqui no chat entre nós também, para ele estar no Compõe Elenco. Mas vamos lá, o próximo é o Fabrício Bruno. Esse, para mim, é indispensável. Para mim, já é fácil. É o cara que é aquele cara que, se você tira da defesa, os caras que estão bem talvez comecem a ir mal, né? Ele é o cara que eleva o nível da defesa. E não tem reserva. Ele não tem um cara à altura dele. O Cruzeiro hoje não tem um cara à altura do Fabrício Bruno. Que é o que eu tô te falando, que é a mesma coisa do Cássio, não pela carreira, e o Fabrício Bruno também não é pela carreira, mas pelo que faz hoje dentro do clube. Entendeu? Então, mas aí eu acho que é interessante, além da gente considerar, eu acho que a gente pode considerar, aqui é a nossa live, então a gente considera o que a gente quiser. Coloca outro argumento aí, tem que ter outro argumento. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente pode seguir esses dois pontos. A importância do cara pro elenco hoje, mas também assim, no titulares, a gente pode pensar um jogador que, sei lá, ele recebe uma boa proposta, o Cruzeiro consegue repor, talvez, né? Agora, o indispensável é aquele cara que, se você puder segurar o máximo, você segura, ele só sai por uma proposta fenomenal, entendeu? Porque aí a gente consegue separar também melhor esses dois aí, né? Tipo assim, jogadores mais diferentes mesmo. Acho que fica bacana assim, a gente vai... Mas acho que o Fabrício Bruno não tem como, né? O Fabrício Bruno é indispensável. O pessoal no chat aqui, todo mundo falando que é indispensável, e é mesmo, é um puta de um zagueiro, né? Com perdão da palavra. Mas vamos lá, vamos seguir. O próximo, esse aí é bacana, ó. Fagner, lateral direito, Fagner. Para mim, entra no titulares, tá? Sim. O Fagner é um bom titular, apesar que não é absoluto hoje, mas se ele for titular, tá tranquilo. Nós estamos bem servidos. Inclusive, para mim, é a grande surpresa. Se a gente fizesse uma tier list de surpresa, né? Surpresa, para mim, ele seria a grande surpresa da temporada, porque, sinceramente, não achei que ele jogaria tão bem como ele tá jogando. O pessoal também aqui no chat, o JD Paul, o Azul Estrelados, também estão falando a mesma coisa, que ele é um bom titular. Então vamos lá, vamos seguir o baile. Esse aqui é polêmica, hein? O nosso cara, né? O nosso cara da mídia, inclusive, vai fazer um evento hoje aqui em BH, no shopping, tudo mais, com Podpah. É o cara da mídia, não tem como. Gabigol. Cara, o Gabigol... O Gabigol titular. Eu coloco... Para mim, o Gabigol entraria no titular. Para mim também, que a gente chegou agora na live, a gente explicou, né, no comecinho, que essa questão do titular não é o cara que ele é literalmente o titular do time hoje, mas aquele cara que, se precisar de ser o titular, ele consegue segurar a bronca. Ó, o Luciano Batista mandou uma polêmica, quem compõe elenco. Rapaz. Mas você acabou de dar a explicação, não é porque ele está reserva hoje que a gente está colocando ele como titular aqui na tier list, não. Serviria para ser titular. Hoje ele é reserva, né? Hoje ele é reserva do Matheus Pereira, mas vamos dizer assim que o Matheus Pereira ele se lesiona. Acho que o Gabigol consegue entrar em campo e ter um bom rendimento, como ele teve recentemente nos jogos que ele entrou, né? Mas vamos lá. O Luciano falou compõe elenco, o JD Paul compõe elenco, o Azul Estelado Edith titular. Agora o Luciano mudou, titular. Porque eles não tinham entendido por causa disso. E o Cruzeiro Fenomenal falou: titular, bom de grupo e tem mentalidade de vencedor. Concordo plenamente. E o Hamilton lembra que o Fagner era um dos poucos acertos do Matos. O Matos que levou o Ilharão pro Santos, né? Tentou trazer para cá, não deu certo. O Jardim vetou. Aí lá no Santos, né? Conseguiu arrumar uma boquinha lá, né? E quem diria, hein, gente, que o Gabigol ele não tá entrando no hall dos indispensáveis do Cruzeiro, hein? Isso aí é sintomático, né? Sim. O próximo aqui. Esse aí, ó. Esse eu acho que nós vamos inaugurar uma nova categoria com ele, hein? Nosso zagueirão paraguaio. Pode deixar o clube, mas ainda não deixou. Então tá aí na lista. Matheus Gamarra, De Leon. Não deveria ter vindo. Não deveria ter vindo também. Veio do Atlético Paranaense, não era titular lá, não fez uma boa temporada ano passado. Foi uma contratação realmente que não fez tanto sentido. E por mim também vai no não deveria ter vindo, tá? Às vezes ele tá assistindo aí, né? Porque a nossa live é bem assistida pelos jogadores.
Não é contra a pessoa, tá, gente? Não é nada pessoal, tá? Não leve pro emocional, pro coração. É simplesmente um cara que, quando entrou, não agregou. Não, se não agregou, não consegue nem compor elenco. Então, não deveria ter vindo. E aquela coisa, eu acho que o agrega um pouco, pode ser aquele camarada que vem, foi uma aposta ok, né, fazer certo sentido, mas não conseguiu jogar. O não deveria ter vindo é porque realmente não faz tanto sentido o Cruzeiro ir atrás dele, né? Assim, é um cara que ele não tem números, ele não tem desempenho recente num recorte grande, ele não tem desempenho técnico também, então eu acho que também entra aí, não deveria ter vindo. O pessoal já tá aqui no chat espumando contra ele. Então esse aí é unanimidade, não deveria ter vindo, inaugura a categoria. Japa, o garoto Japa. Japa, o Japa, eu vou colocar, não é nem promessa não, tá, gente? Para mim, o Japa já é uma realidade, só precisa só ver essa questão mesmo de lesão, porque muita gente fala, não, porque o Japa machuca à toa. Não, cara, o Japa teve uma lesão importante, né? E as outras eu não entendi muito bem, eu quero ver agora na sequência. Mas para mim, o Japa já é uma realidade, então ele compõe elenco, no meu ponto de vista. Então, aí vou colocar uma pulga atrás da orelha aqui, hein? Realmente, eu também acho que ele é um jogador. O Japa de 2023, ele compõe elenco. Mas o Japa de 2024 e de metade de 2025, ou seja, 1 ano e meio, agrega pouco. O que você acha disso? Então, sim, mas por causa dessa circunstância da lesão. Sim. E por isso eu não abriria mão dele. Se eu colocar ele que um agrega pouco, eu tô abrindo mão dele. Eu não abriria Sim. mão do Japa. Eu Mas manteria ele ali ainda compondo elenco. mas eu também vou no Compõe Elenco, o pessoal do chat também tá em peso aqui, inclusive o nosso Paulo tá com saudade dele. Mas assim, eu vou começar então aqui com ele no Compõe Elenco. Mas, gente, Se é um cara quiser, que. galera, aí, dá opinião aí. Se falar assim, ó, não agrega, tem que meter o pé, não vestir a camisa, pode falar aí, tá, galera? O Cruzeiro Flamenal falando que ele precisa comer umas 3 sementes dos deuses porque tá osso. Realmente ele tá sofrendo muito com lesões, mas certamente é aquele cara que eu acho que ele no que ele jogou em 2023, se ele recuperar agora, então agora ele tá 100%, deve começar a jogar mais regularmente, acredito que ele volta até mesmo a figurar entre os titulares ali, os possíveis titulares, porque tem muito futebol. O próximo aqui, João Marcelo. Zagueirão João Marcelo tá machucado, né? Infelizmente não deve jogar esse ano, ou se jogar é só lá para dezembro, novembro, mas usando esse critério do Japa, né? De pensar, né, que é uma lesão, uma coisa circunstancial, eu iria nele no titulares, tá? Gosto muito do jogador. Eu já sou diferente, eu não gosto do João Marcelo. Não gosta? Não, não gosto. Isso aí, então. Eu colocaria ele no compõe elenco, para dar uma moral para ele. Eu gosto muito dele, inclusive, acho que aquele período que ele, Aqui, Cruzeiro tava bem com o Thiago, ele foi bem. todos os zagueiros do Cruzeiro, 100% bem fisicamente, você acha que a zaga seria Fabrício Bruno e João Marcelo? Cara, acho que ele e o Vidalba têm o mesmo nível, sabe? Acho que o ali tava bem servido. Acho que ia ver muito do momento, mas eu acho que são o mesmo nível. O João Marcelo jogando naquele primeiro momento ali, naqueles 6 meses, 7, 8 meses do Cruzeiro bem com o Seabra, ele tava jogando bola demais, né, cara? Só que Cara, eu não depois ele gostava cai. dele. Eu não gosto de zagueiro lento, né? Talvez seja por isso. Eu não gosto, eu acho ele lento, eu acho que ele tem uma boa saída de bola. Mas eu acho ele lento e eu não acho ele um bom. Ele rebate bem, mas eu não acho ele tecnicamente bom de cabeça. Tipo assim, aquele zagueiro, sabe? Tecnicamente. Jogo aéreo. Jogo aéreo, ele rebate bola. Quando a bola vem, tem que rebater de cabeça. Agora, aquela técnica. Cara, o Cruzeiro passou meses sem fazer gol de cabeça e sofrendo muito na bola aérea. Sim. E eu via, assim, eu achava muito responsabilidade do João Marcelo por ter uma estatura, por ser zagueiro. Pô, cara, já que não faz, pelo menos não sofre. Ou tá sofrendo, pelo menos faz gol. Então,
Compõe elenco, no meu ponto de vista. O que a galera acha aí? No meu é titular, porque até igual os números dele ali naquele momento bom era um top no Brasil, né? Ele tinha ele tava sendo um dos melhores zagueiros, assim. Mas eu entendo também que a gente não tem um recorte muito grande, e eu penso também que naquele segundo semestre, todo mundo ficou prejudicado, né? Pelo momento que o Cruzeiro viveu. Mas vamos ver o titular, o chat aqui, que essa vai ficar na conta de vocês, hein, chat? Que tá empatado aqui o De Leon. O Joselito compôs elenco, o JD Paul falou que é titular, o Davidson falando que já mostrou um bom futebol, o Luciano compõe elenco, o Azul Estrelado titular também, pelo que ele já mostrou. E o Samu falando, hoje o Vidalba é titular incontestável, tá jogando muita bola. E essa dupla com o Fabrício Bruno deu certo demais, uma das melhores do Brasil. E tá empatado no chat também, o De Leon. Tá. Cara, eu sinceramente, nossa, tá doido. Então, eu vou colocar eu vou abrir mão aqui e colocar no titular, no compõe elenco, porque pensando até no Vidalba, né? Por isso que eu te fiz a pergunta. Você hoje vê, se tivesse 100% fisicamente, eu não acho ele melhor do que o Vidalba hoje, nesse momento do Vidalba. O melhor momento do João Marcelo, eu acho que o melhor momento do João Marcelo não foi melhor do que o momento do Vidalba agora. É isso. Mas foi o que a gente falou, né? O titular não necessariamente tem que ser o titular, né? É um cara que pode agregar bem ali. Mas eu acho que dá para ir no compor elenco, sim, porque pensando nessa questão do Vidalba também, mas eu acho que o João Marcelo, assim, o que ele jogou ali no auge dele no Cruzeiro foi muito futebol. Mas vamos lá, vamos compor elenco aí para não agarrando muito, né? Mas o Pedro Henrique tá até falando que devia ter uma opção entre compor elenco e titular. Seria a opção João Marcelo. Mas agora o pessoal tá chegando e falando que compõe elenco mais vezes, então a gente deixa no compõe elenco. Aí, o próximo, Jonathan Jesus, De Leon. Cara, promessa. Promessa ainda? Promessa. Porque ele já é um cara que ele já tá entrando no time titular e tá dando certo, né? Ele consegue segurar a bronca ali. Vamos usar a mesma coisa que eu usei pro Japa. Pra mim já é uma realidade. O que ele já mostrou o seguinte. Velho, é bom jogador. No momento que quando o Jonathan Jesus maturar, ele vai ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Ele tem 20 Também anos, acho. cara. Ele é muito cru, velho. O Jonathan Jesus é muito cru, gente. Ele é inocente. Ele cai no papo de centroavante ainda. Tô indo ali. Ele vai, entendeu? Quando ele pegar uns 2, 3 anos de experiência aí, cara, ele vai ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Então nós vamos em quê? Promessa? Compõe elenco acima. Compõe elenco? Então tá. Vamos lá. O pessoal do chat que tá falando promessa, compõe elenco, promessa. Estão falando mais promessa, né? Mas tem que explicar. Tipo assim, promessa, ele já teve minutagem demais já no profissional pra gente falar promessa. E ele é aquele cara que ele entra no time titular, né? Assim, teve aquele jogo que ele entrou como lateral direito, foi muito mal. E aí depois o Cruzeiro passou por um momento instável, ele não estava bem. Mas hoje em dia, nos últimos jogos, quando ele entrou de titular, substituindo o Vidalba, ele jogou bola pra caramba, né? Os últimos 3 jogos dele, porque foi depois dessa queda que ele saiu muito mal daquele jogo, cara. Ele quase foi expulso. Na verdade, ele foi expulso contra o Inter, naquele jogo que o árbitro errou e o Wesley, ele fez o pênalti no Wesley, né? Que o juiz deu pênalti. Aí ele volta numa segunda aparição como lateral direito e ele foi muito mal. Aí ele caiu muito de nível, ficou mal emocionalmente. Aí ele foi voltando. Nos últimos 2, 3 jogos ele já voltou bem novamente. Lembrando que foi expulso roubado, tá? Então vou jogar aqui no compõe elenco aí, gente. Esse compõe elenco aqui é porque, na nossa visão, ele até deixou de ser promessa, né? Ele já é uma realidade, mas ainda não pronto pra gente falar só, não. Ele entra e resolve a zaga. Se o Vidal machucar, Deus que livre e guarde, por 4 meses ele chega, a gente ainda não tem certeza se ele fica muito tempo. Mas ele já é um cara que já tá mostrando um poderzinho acima, né? Inclusive o Samu falando, a gente já tá potencializando ele. Gostei muito da partida contra o Palmeiras. Cara, ele segurou ali muito bem contra o Palmeiras, né? Fez uma boa partida contra o time forte, que tá aí no Super Mundial aí, né? Indo bem. Depois do nosso querido João Marcelo, vem ele, o bigodinho Kaique. O Kaique titular. Pra você não entrar no dispensável ainda, não? Não, titular. O Kaique, pra mim, ele se firmou esse ano, velho. Sim. Se firmou ano passado. Com certeza. Ano passado ainda eu ficava muito incomodado com as atuações do Kaique.
e por ser prata da casa, falando, cara, Kaique, aproveita a oportunidade. Esse ano ele se firmou, aí para mim, agora ele é titular. Já não é promessa, já não é um cara que só compõe elenco, ele é titular. Tá ótimo, velho, tá doido? O argumento do JBH07 é o meu argumento. Indispensável. Destaque do time, não tem reserva, bem em todos os jogos grandes. Sabe? É porque eu vejo o Kaique, se o Cruzeiro sofria tanto pelas laterais, sabe? E aí hoje eu vejo o Cruzeiro não sofrendo mais. Eu acho que assim, que se tira ele, você cria um grande problema ali pelo lado, sabe? Mas é a mesma coisa do Cássio, que eu falei que você é sobre o Cássio. Se sair o Cássio ali, a gente tem um grande problema, velho. Problema, né? E o Pedro Henrique falando que o Kaique é indispensável, um dos melhores do Brasil atualmente, um dos que parou o Estevão. O Samu falando que é indispensável também. O Paulo Pacheco falando que ele é titular, que ainda vai dar bons frutos. O Luiz Ricardo Kaique titular. Tivemos mais votos pro titular, tá, gente? Mas a gente já vê aí o movimento de que, assim, tá quase virando indispensável, né? Tá doido. O cara subiu de nível, cara. Subiu demais de nível. É titular. Você tem um cara da base que é titular e firme, muito bom. E o reserva dele também tá chegando o Cauã, né? Inclusive, saiu até a notícia hoje que o Cruzeiro já meio que desistiu de trazer um lateral esquerdo reserva por confiar mesmo no Cauã Prates. Eu vou pegar esse corte que eu fiz depois do jogo contra o... Como é que chama o time do Chile? Que ele jogou? Palestino. Contra o Palestino, eu acho que ele jogou, e eu falei isso, se eu fosse o Cruzeiro, não iria atrás de um lateral esquerdo, porque pelo que o Cauã jogou hoje, cara, é só dar moral para esse menino, porque fisicamente ele já tá pronto. E vou Breno Lariva, boa noite. No toque do destino, filho de olhar, quem conhece? Sem medo de amar. Isso aí é só quem é das antigas, né? Deixa de ser um sonhador. Vambora, meu filho. Boa noite, Breno. Aí, ó. Kaique, titular ou indispensável para você? Kaique? Titular. Então tá. Inclusive o Diego Souza, ele deu um argumento que ele até refuta o meu, mas eu tô com você. Você me convenceu, tá, Diego? Kaique, titular. Indispensável é outra categoria de jogador. E aí, se realmente você pensa no Fabrício Bruno, no Kaique, né? É diferente mesmo, mas o Kaique vai chegar lá e talvez ser até melhor, viu? E o Paulo Pacheco falando, sonhador, Leandro Leonardo é top demais. Conhece. Então o Kaique tá aqui no titulares. E aí entra um que aí o Breno chegou na hora boa. Caio Jorge. Jorge é indispensabilíssimo, né? Indispensável. Esse é fácil de falar. O melhor nós vamos colocar depois, né? Igual o craque. Isso. Vamos definir depois. Indispensável KJ. Hoje o Caio Jorge, assim, o Cruzeiro sem ele perde muito. Inclusive, é uma coisa que não é um problema, mas é algo que eu acho que o Cruzeiro tem que pensar na hora de contratar e tudo mais, que o Cruzeiro concentra muitos gols no Caio Jorge hoje, né? Ele faz disparadamente a maioria dos gols do time, isso é bom, mas se conseguir alguém para fazer alguns gols também junto com ele, você resolve muita coisa, né? Na verdade, quando ele sai, perde muito, né, Deleon? Essa é a questão do modelo 4-4-2. O 4-4-2, mano, os caras que trabalham na beirada, eles não são atacantes. Eles são meio-campistas, ajudam os volantes, secretário de lateral. Quando o contra-ataque e a Cruzeiro joga na transição rápida, às vezes a bola já chega lá na frente e os caras ainda nem chegaram, velho. Porque estavam ajudando no momento defensivo. Então, é isso, né, cara? É cobertor curto, né? E aqui, depois, quando a gente acabando a live, se der tempo, vou propor uma reflexão pra gente fazer uma conclusão da coisa e ver o que o Cruzeiro precisa, sabe? Por exemplo, precisa de mais jogadores indispensáveis? Precisa de mais titulares? Precisa de mandar a gente embora? A gente faz isso aí, se der tempo, no finalzinho. Mas vambora. E o pessoal aqui tá... Esse aí, pô... E o Cruzeiro Flamengo, lembrando que ele tem apenas 23 anos, o que é mais impressionante ainda, né? Mas vambora. O próximo, cria da toca, Kaique Kenji. Aí eu acho que entra no promessa, né? Não tem muito o que dizer, vai inaugurar a categoria promessas, não é isso? Eu tô com você nessa aí, promessa. Também. Não tem minutagem o suficiente ainda, nem para ir para cima e nem para ir para baixo. E quando jogou, assim, foi bem futebol de promessa mesmo, né? Algumas boas jogadas aqui, outras não tão boas ali, né? Lampejo, teve uns lampejos. O pessoal no chat vem falando que é promessa. E aí eu passo pro próximo, que é o nosso... Esse aí, ó,
16 anos, Cauã Prates, na minha opinião, compõe elenco, tá? Inclusive na opinião do Cruzeiro também. Não querendo mudar, interferir no voto de vocês, mas na opinião do Cruzeiro também. Tá bom? Eu também tô com você também nessa. Eu acho que o Cauã Prates hoje é o reserva imediato do Kaique. Nova, 16 anos, gente. Tem gente que é precoce. É exceção? Mas acontece. E aconteceu no Cruzeiro. Um menino com 16 anos com capacidades mentais, físicas e técnicas de já compor o elenco. Nossa, mas e o Batistella? E o Batistella? Eu acho que o Cauã, inclusive, para complementar isso que o Deleon falou, ele tá mais pronto do que o Kaique quando entrou no Cruzeiro. Hoje, se você ver. O Kaique demorou um tempo de maturação. O Cauã, ele já tem um biotipo maior, tem a passada maior, até a consciência ali, eu acho ele maior, já entrou em jogos que o Cruzeiro precisou ali de um reserva, posição. Então, eu acho... É o que o Deleon falou do Batistella aí. Eu até estava conversando com o Washington, porque o Washington postou esse negócio do Batistella. E aí eu falei com ele assim, eu acho assim, o craque, quando ele surge, nunca é numa necessidade. Não sei se vocês já viram. Às vezes é na necessidade, mas a maioria das vezes, o menino já é bom ali e rapidão ele já sobe pro profissional e tá vindo. Não é uma necessidade, tipo assim, eu não preciso de um meia esquerda urgente, como foi o caso do Estevão. E o Batistella, eu acho que tanto a torcida, a gente, em geral, já colocou uma pressão. Então, essa hora eu acho que é a hora de esperar um pouco e dar uma segurada. Dar uma segurada. Para não queimar. Não atrapalha. Hoje, você estava acompanhando a live mais cedo, Leon, que eu teve essa discussão com o Washington, exatamente porque falaram no chat... Vocês brigaram. Vocês brigaram ao vivo. E eles falaram no chat o seguinte, né? O Washington acordou, né? O Cauã Prates está aí e o Batistella não tá. O Cauã Prates com 16 anos. Nossa, só que assim, eu acho que, mas eu acho que o pessoal, tipo assim, o Cauã Prates é um lateral esquerdo, né? Joga de zagueiro na seleção, mas pensando como jogador como um todo, eu acho que ele é mais fenômeno que o Batistella. Porque ele não vai aparecer fazendo gol assistência com o Batistella, mas a carreira dele, cara, é uma coisa absurda o Cauã Prates. O Cauã Prates, com 16 anos, estava convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, passando na frente de todos os laterais, de 20, 19, 18, 17 e 16 anos do Brasil, né? De times como São Paulo, Santos, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Ele passou na frente e com 16 anos tá aí no Cruzeiro e passou na frente do Marlon, porque o Jardim falou com todas as letras. A gente liberou o Marlon porque entendemos que o Cauã Prates ia dar conta. E a paixão que o futebol né? Que quer o 10, que quer o 9. A gente quer o 7, o Garrincha, mano. A gente quer o 9, o Ronaldo, né? A 11 do Romário. A gente quer esse tipo de jogador. E ninguém olha pro Cauã Prates, que é um cara que tá fisicamente mais pronto, psicologicamente ele já está mais pronto, a consciência dele como atleta já tá mais pronto que o Batistella. Não, a galera quer o Batistella, mano. É o Batistella. E aí cria-se uma pressão. Coloca o Batistella lá hoje, mano. Ele se queima. Porque até ele mesmo, o cara vai entrar e falar, velho, eu tenho que fazer acontecer. Porque tá perigoso todo mundo esperando, velho. É perigoso ele se frustrar de não atender a expectativa dele das primeiras partidas no profissional. Isso. Aí eu vejo muita gente assim, mas e o Vitor Roque? E o Estevão? Se fosse o Estevão aqui no Cruzeiro, não tinha jogado. Ô, gente, o Estevão, desde 10 anos de idade, ele é chamado de Messinho. Desde 10 anos de idade, já falava assim, tem um menino lá na Toca da Raposa que ele é o novo Messi. Vocês já ouviram falar isso do Batistella? E eu não tô depreciando o Batistella. Só que o Batistella não tá no nível do Estevão, gente. O Vitor Roque, eu vi com os meus próprios olhos um jogo dele com 13 anos de idade. O Vitor Roque atropelava os jogadores de 13 anos, gente. Ele botava a bola na frente assim, da Lariva. Se alguém entrasse na frente dele, ele dava mãozada, braçada. E ele atropelava, ele passava por cima dos caras, velho. De tão forte que ele era, velho, fisicamente. E aqui no chat a gente teve algumas... a maioria foi falando para ele que ele já acompanha elenco. Algumas pessoas até usaram argumento válido, né? Como o Cruzeiro Fenomenal, Azul Estrelado, dizendo aqui que ele ainda falta mais jogos e tudo mais. Eu até entendo que sim.
Só que também ele tem poucos jogos mesmo, mas eu acho que ele já se colocou ali numa composição de elenco, e é isso aí, a informação, né? O Cruzeiro não vai buscar um lateral, provavelmente não vai buscar um lateral, só se acontecer uma mudança de pensamentos, né? Mas hoje o Cruzeiro definiu que não busca um lateral, porque realmente ele é o reserva imediato do Kaique. Então o Cauã Prats, pela votação, entra no compõe elenco, foi onde que teve mais votos, o que eu acho interessante. Acho interessante a gente já ter um garoto de 16 anos que tá nesse patamar. Já subiu de nível. Aqui, na verdade, é o seguinte: o Cauã Prats, como sempre, queimando etapa. Ele queimou etapa, ele passou nem no promessa. Eu também acho que ele queimou mais uma etapa aí positivamente. O próximo, Lautaro Dias. Vai aí, Breno. Nossa, cara, falar do Lautaro é difícil, viu? Mas eu acho que. Deixa eu ver. Eu vou colocar. Eu não vou colocar no não deveria ter vindo, porque eu acho que o Lautaro. Eu assisti alguns jogos no clube dele, eu esqueci o clube, é um clube argentino, né, Mike? No clube que ele veio? É o Del Valle, né, do Equador. É o Del Valle. E ele fez bons jogos no Del Valle, e eu acho que pela expectativa dele começar no Cruzeiro com alguns jogos, alguns lampejos de que seria um bom jogador, eu não vou colocar no não deveria ter vindo. Mas eu acho que ele agrega pouco hoje em dia, assim, pro elenco. Eu acho que ele perde muito gol, não tem muita habilidade, sempre a bola na canela, muito desesperado, então eu vou no agrega pouco ali. Eu acho que esse argumento seu é bom também, né? Porque eu não deveria ter vindo. Eu acho que, assim, sinceramente, se você vê a carreira do Lautaro, mesmo com aqueles jogos lá, era uma carreira fraca, entendeu? Então eu acho que o Cruzeiro devia ter feito um scout melhor aí para ele, né? Mas eu entendo também que ele teve alguns bons momentos que podem justificar a promessa, sabe? O que você acha, De Leon? Eu tô em dúvida ainda. Só o gol do Botafogo, né, velho? Um momento bom que eu lembro do Lautaro foi o gol contra o Botafogo ano passado. Teve o gol contra o Lanús também, né? Que foi até bonito, que ele dá de cavadinha lá, no 2-0. O jogo contra o Fluminense, quando era Diniz ainda, não foi um jogo ruim. O Cruzeiro jogou muito com ele. Mas foi o último jogo que eu vi dele, assim, participando do time. Eu acho o seguinte, por respeito ao Lautaro, porque ele... mas tem que ser só no Cruzeiro, por o que ele já fez na carreira dele. E ele parece ser um cara legal, gente boa, mano, tá nas viagens, mesmo quando tava lesionado. É igual o Dineno, que foi embora. É um cara que respeita os companheiros, parece que é profissional pra caramba, agrega pouco. Tá, e inclusive, ó, você tá falando que ele parece gente boa, olha esse caos do Cruzeiro fenomenal. Gente boa e esforçado, mas agregou pouco. Eu xinguei ele bastante num jogo quando ele foi substituído. Ele virou pra mim na arquibancada e pediu desculpas. Fiquei com a vergonha, rapaz. Pô, tem um jeitão de ser gente boa, velho. Tem mesmo. Então vamos lá, vamos no agrega um pouco, Lautaro? Tamo junto, meu amigo. Léo Aragão. Agrega pouco. Eu acho que ele é muito novo, né, cara? 21 anos aí pra goleiro. Eu iria no... É que ele não é promessa também. Promessa é o Otávio, né? Eu gosto mais do Otávio. Vai na agrega pouco. Mas é que eu tô te falando. Se tira o Cássio, ele não consegue segurar a onda. Então, não segura não. Ele não agrega, pô. Agrega pouco, né? E também ninguém acha que, assim, pode até acontecer, né? Mas hoje ninguém acha que ele vai ser um dos melhores goleiros do Brasil, né? Já o Otávio a gente acha, né? Então eu acho que eu vou nesse aqui no agrega um pouco. A galera do chat quiser mandar, a gente analisa também, mas já vou colocando aqui no agrega pouco o nosso Léo Aragão. Lucas Romero. El Perro. Titular. E aí, Breno? Eu vou com o De Leon no titular ali. Eu também acho que é titular. Um pouco de ser um jogador indispensável, porque eu acho que essa função dele hoje ali, só ele que faz, né? A sombra é o Wallace, que ainda não teve nenhum momento bom. Mas eu vou no titular. Tem alguém com a bateria de escola de samba aí, ó. Eu. Tá nervoso, né? Então, o Romero, eu acho... Ó, vou colocar uma pulguinha atrás da orelha aí no De Leon, que ainda não falou. Já falei. Já falou? Titular, né? Eu acho que, pensando em campo, né, só bola jogada, titular. Mas eu acho que a postura dele fora de campo, eu acho que é indispensável pro Cruzeiro. Eu acho ele indispensável também.
Não, eu vou manter no titular. Eu não posso colocar aí nessa categoria ali do Fabrício Bruno e do Caio Jorge. E aí, turma do chat? O que vocês acham aí do Romero? Até agora o dispensável tá ganhando, hein? Vou colocar ele em dispensável. Titular. 2 mandaram titular aqui de uma só vez. Então, esses já passaram a ganhar da gente, né? Nossa vitória durou poucos segundos. Mas aí a outro mandou aí, ó. Indispensável considerando o extracampo. Indispensável. Indispensável. Nossa, tá super equilibrado. Mas vamos lá. E aí, Deleon? Mantém? Extracampo. Cara, eu não vou considerar extracampo. Sabe por quê? Porque vai chegar o Lucas Silva, eu não vou considerar o extracampo. Já vou falar com vocês. Eu vou colocar o Lucas Silva no titular. Eu não vou colocar ele nessa. Porque, pra mim, indispensável, vai entrar um critério aí, pra mim, que é ouro. É o cara que eu imagino que pode ir pra seleção brasileira. Pra seleção do país dele. Então, ali, Fabrício Bruno pode ser convocado. O Caio Jorge pode ser convocado. Mas aqui, pelo chat, aqui, pela gente também, né, acabou que o titular ganhou, tá? Mas ele ficou aquele titular com um pezinho no indispensável, né? Justamente por causa do seu argumento. Esse argumento aí é válido, cara. Tipo assim, ele, o Lucas Silva, fora de campo, talvez sejam os caras ali que mais representa o torcedor dentro de campo, ali dentro da instituição, na conversa com o Pedrinho, com os outros jogadores. Eu acho que o Lucas Silva tem essa função. O Ciborgue, como falou aí, ó, que indispensável é quem coloca a bola debaixo do braço e resolve. É o craque. É o cara que vai para a seleção brasileira. Boa, viu? Boa, Ciborgue. Gostei dessa expressão aí. Gostei também. Apesar de que eu ainda acho que muitas vezes é tão importante, tão decisivo você ser um líder ali, mas eu acho que tá válido o argumento. Então tá lá no titulares. E o próximo é o próprio Lucas Silva, que aí eu acho que a gente respeitando o nosso próprio argumento, eu vou no titulares, tá? E aí, o da Lariva? Não, com certeza é o titular. O Lucas Silva, desde o ano passado ali, ele foi um dos jogadores que teve uma boa melhora com o Diniz, né? Na época, a gente até falou aqui que foi um dos poucos que melhoraram com o Diniz, mas hoje ele é um jogador essencial no meio-campo do Cruzeiro aqui. E vou dar uma cornetada no Diogo, que eu falei com o Diogo que o meio-campo do Cruzeiro tinha que ser Lucas Silva e Romero, e ele falou que não. Falava mesmo. Falou que o meio-campo... Tem um take aqui, eu não postei em respeito ao meu chefe. Mas deveria postar. Eu acho que deveria postar. Eu acho que tem que achar essa live aqui, que eu falei, Diogo, o meio-campo tem que ser Lucas Silva e Romero, mas ele fica muito pesado. Não vou nem conversar da Lariva. Muito bom, velho. O Azul Estrelado falou o seguinte: o Lucas Silva é o capitão do amor, Brad Pitt da toca. Não fala dele, senão as cabulosas vão invadir sua casa, Deleon. Cara, o Azul Estrelado, você é doido? Eu vou falar do cara, velho. As meninas estão tudo aqui na live, aqui acompanhando. Vou falar do Brad Pitt do amor. Titular absoluto. Mas agora ele parou, né? Como diria o Rafael Sobes lá, graças a Deus ele tá namorando. E o Cruzeiro Fluminense falou, indispensável para a namorada dele, mas aí é titular, tá jogando muito. Então o Lucas Silva tá ali no titular. Luquita Vidalba. Breno. Cara, e aí, Breno? Antes de falar do Vidalba, só complementar do Lucas Silva aí, que o Deleon até postou um vídeo falando, né, que ele retornou de férias mais cedo. Quanto isso é importante para o grupo ver um jogador como ele, que cresceu no Cruzeiro, que hoje tem um símbolo ali de capitão, voltar mais cedo, tá claramente no seu melhor físico para mim até agora, fininho, né? Então, profissional. Foi lá assistir o Mike jogar, ele me mandou mensagem aqui, nossa, briga de foice é melhor que aquele jogo. Muito bom, velho, muito bom. Ô, Breno, sabe que o Pedro Júlio perguntou minha idade lá, né? Você falou comigo. Pena que 28 anos é só Senai. Nem Senai dá mais, né? Aí perguntou a idade do Mike, aí o Mike falou 28, ele falou assim, cara, tem um carrinho com grama ali no fundo ali. Tem como você ajudar os caras a colocar dentro da caçamba? Ele falou, o Pedro Júlio falou com o Mike assim, em terra de cego, quem tem olho é rei. Não, isso é verdade. Inclusive, ó, o assistado falando, o Diogo Medeiros, se fosse treinador, seria mais teimoso que o Diniz. Mas vamos lá, Vidalba. Gostei de um argumento de um cara aqui, com muito esforço, titular.
Eu também acho titular. Outro jogador que melhorou muito, né? Com o Jardim, né? E ele falou que, né, o Cruzeiro Fluminense, que é titular, que ele tá jogando muito, é extremamente inteligente, soube ganhar o espaço com paciência. E ouviu algumas coisas que não são todos jogadores que ouviriam e ficariam de boa, né? Do próprio Pedrinho, da imprensa e tal. Ele foi um pouquinho desacreditado ali e conseguiu dar a volta por cima. É o perfil dele, né? De um cara mais humilde e tudo mais. Eu acho que faz ele um vencedor, né? Então, eu acho que ele tá colhendo o que ele plantou. E o Filipão, né? Tá aqui na resenha aqui dele. Ô, Filipão, a gente não vai responder essa pergunta que você fez, não, porque senão a gente vai fugir do assunto da live, mas volta amanhã que a gente responde. Então, o Vidalba entra aqui no titular, também concordo plenamente que ele está entre os titulares do Cruzeiro com muitos louros, né? Aqui, o próximo, Marquinhos, Relâmpago Marquinhos, comprado em definitivo aí, né? Eu até defendi a compra dele, né? Achei que foi uma oportunidade de mercado interessante, mas na minha opinião, hoje, eu acho que ele é muito jovem, então eu acho que ele pode agregar mais. Mas hoje eu sinto que ele agrega pouco no Cruzeiro. Qual a opinião de vocês? Eu também vou com você também. Porque eu não acho ele uma promessa. Eu ia falar que ele compõe elenco, mas acho que eu vou com vocês, porque muito pouco ainda para analisar, eu acho. Tem que entregar mais, mais. E ele tem aquela coisa também que, assim, ele jogou muito com o Diniz, né, naquele começo do ano do Cruzeiro, que foi um momento muito conturbado, né, com o Jardim mesmo, esse Cruzeiro organizado, ele jogou pouco, e quando jogou também mostrou pouco, né. Eu continuo achando que é uma contratação que pode, no futuro, render pro Cruzeiro um bom jogador, mas eu não acho que é promessa a ponto de a gente achar que ele vai ser um grande jogador, eu não acho que vai. Eu acho que ele vai ser um jogador de nível médio, e até agora não fez muito, então eu iria agrega pouco, e o Azul Estrelado até fala, né, agregou pouco para um jogador que veio do Arsenal e é atacante. Ô Filipão, não foi Tramontina não, é só porque realmente a gente tem que desembolar aqui a live. Ô Mike, não tira o Filipão desse jeito, não, sabe por quê? O Filipão tá com as portas abertas lá da casa dele, lá no Espírito Santo, inclusive, tava perguntando se a gente ia pra Cariacica, pra gente passar lá e tal, aí ele falou o seguinte, até falou que, ó, De Leon, já tinha encomendado a Peruá pra gente comer frito na quinta-feira. Ô, gente, olha pra você ver, cara. Por causa da Vitória Cup, né? Mas é porque a pergunta dele realmente foi boa. Ele perguntou se jogadores que a gente acha que agregariam, né, para esse time do Cruzeiro. E aí, eu acho que essa própria live de hoje vai mostrar algumas carências que a gente tem. E também aí são vários nomes, a gente tem que pensar com mais calma pra gente dar uma resposta satisfatória também pro nosso querido Filipão, para fazer valer esse Peruá aí que ele vai colocar aí para nós. Mas isso aí não é corte, não. O Mike é mais direto mesmo. É o estilo dele. Ele é mais diretão mesmo. O Mike é um cara mal amado, tá? A palavra certa é essa. Eu sou muito bem amado. Inclusive a Marcilene tá voltando aí pra BH depois de manhã. E o que eu vou amar é sacanagem. Pô, velho. O próximo aqui. Fazendo inveja, né? Eu sei o Brenda Lariva fazendo inveja. Deixa vocês. Eu vou mandar visualização única para vocês. O próximo aqui, Matheus Henrique, Mateuzinho. O que vocês acham? Pô. Esse aí. Nossa, esse aí o povo vai discordar de mim aí, velho. Eu quero ver vocês no chat falando desse aí, gente. Tragam seus argumentos aí do Mateuzinho, hein, gente. Vamos pro chat aí. Indispensável. Para mim, ele é indispensável. Nesse critério que o De Leon falou aí, de jogador da seleção, eu gosto muito do Matheus. Tá voltando de lesão, mas para mim, das contratações do Cruzeiro, tá ali entre top 3 da melhor. Gosto muito dele. Vai, Mike. Chega, Mike. Mike, janta da Lariva. Hoje eu vou no titular porque eu não considero indispensável alguém que nem tava jogando e que o time tava, querendo ou não, foi bem sem ele, melhor sem ele. Então eu vou no titular com todo o potencial do mundo para ser indispensável, mas talvez no outro momento. Ele vai voar agora, velho. Ele vai voar agora com o Jardim. E inclusive o Arthur Luiz pergunta do O Melhor aqui. O O Melhor a gente vai pegar os indispensáveis depois e eleger o melhor, tá? Mas vamos lá. Eu acho que ele tem potencial para indispensável. Mas hoje ele é titular. E lembrando, tá, gente? Titular aqui não é que o cara tem que chegar e ser titular. Ele tem nível para ser titular. Ou seja, ele é acima da composição do elenco. É igual o Gabigol. Está de reserva. O Matheus Henrique vai voltar à reserva, gente. Tá tudo certo.
Às vezes não vai nem ser titular esse ano, mas é um cara que tem potencial para ser titular e para ser indispensável. Não, eu já garanto aqui, então, eu cravo. Você pode anotar aí, ó. Crava. E volta aqui depois nessa live. Depois você volta aqui e pega o corte. Tá? Final, quem tá aí no chat, ó, 200 pessoas aí, ó. Final de julho, ele já vai estar titular. Final de julho. Final de julho não, porque ele não vai voltar, né? Vamos, meio de agosto. Já vai ser titular. O pessoal tá todo mundo falando isso aqui, né? Alguns até falaram negócio de compor elenco, mas aí não. Eu até entendi que vocês estão falando, que hoje, né? Mas eu acho que titular é garantido para ele, é um cara que consegue fazer essa função, mas a maioria tá falando titular mesmo, mas certamente, assim, eu tô com o Breno nessa, eu acho que logo ele vai se tornar titular. Não sei onde, não sei como, né? Mas acho que vai se tornar, e aí ele se tornando titular, a gente vê se ele vai se tornar indispensável ou não, né? Então vamos lá. Para ele ser titular, ele vai ter que. Aí é o trabalho do Jardim. Do Jardim de explicar ele. O mesmo trabalho que ele fez com o Christian falou isso na última entrevista, que o Jardim chamou ele, mostrou ele vídeos e falou: ó, você joga de segundo volante, né? Tem como você fazer essa função para mim aqui? Eu acho que vai dar muito certo. E o Christian comprou a ideia. O Matheus Henrique vai ter que comprar a ideia do Jardim, entender que é o seguinte, primeira coisa, defender. Porque defensivamente o Christian entrega mais do que o Matheus Henrique. Sim, tá correto. Hoje o Matheus, ele ficaria lado a lado com o Lucas Silva. Mas eu não tiraria o Lucas Silva. Seria o Christian. Então o Christian teria que fazer. Então ele teria que fazer essa função de marcador melhor do que o Christian para ser titular. Isso. Se ele conseguir entender, comprar essa ideia, porque aí eu acho que ofensivamente ele já entregou mais do que o Christian. E aí, só que a primeira função ali de quem é jogo aberto é o quê? É defender. Então ele vai ter que entender isso, ó, cara. Primeiro agora eu tenho que defender. Aí depois, aí sim ele vira titular. Porque... e aí, gente, nós vamos ver aí também, assim, eu acho que o Jardim vai arrumar uma solução, e eu acho que vai ser uma solução que a gente não espera, assim como foi com quase todo mundo do elenco, sabe? E aí, eu acho também que ele vai voar, mas nesse momento não tem como, eu acho que o titular tá de bom tamanho, tá? Quem você acha? Velho, você acha que ele vai mexer nos dois volantes, Mike? Vou falar outra coisa. Não sei. Cara, não faço ideia. Não faço ideia. Do jeito que você falou, eu achei que você tinha um feeling, uma visão. Eu acho que ele vai colocar ele de uma forma que a gente não espera exatamente, porque eu não consigo imaginar isso, sabe? Como eu não imaginava o Christian fazendo o que ele faz hoje e outros também. Hoje ele joga bem, pra mim, até de 10. Joga até mesmo. Até de 10. Caralho, imagina ele sentando o Matheus Pereira. Então, e agora... E o Gabigol na fila e a galera querendo o Batistella. Quem vai jogar? O Matheus Henrique. Ô, irmão, aí dá um eclipse, entendeu? Na toca. E agora, ó, vamos lá. Você acabou de falar do homem, agora é a hora do homem. Matheus Pereira. Essa é polêmica, hein? Eu quero que você, Mike, você comece. Porque você puxa saco. Sem pipocar aqui. Sem pipocar. Pano. Indispensável. Puxa saco dele. Indispensável. Por quê? Porque é o melhor tecnicamente do time. É um cara que não tem substituto, nem no elenco. Se sai o Matheus Pereira, quem vai jogar no lugar dele e vai garantir o futebol que ele entrega? O Eduardo? Não sei, o Matheus Henrique? Não sei também. E se sair do Cruzeiro, se precisar de repor, trazendo alguém de fora, também vai ser dificílimo achar alguém assim no mercado que entrega o que ele entrega. Então para mim, é indispensável. Então sobe o Cássio também para indispensável aí. Segundo esse argumento seu. Era aí que eu falei que você é do Cássio lá atrás. Porque hoje você não consegue ir no mercado comprar um goleiro. Gente, tá tudo caro. Se trazer um goleiro pronto para chegar, tipo, sai o Cássio, o cara já chega. Assim, não é pela carreira do Cássio. Então, é caro, mas vamos pensar assim, com 10 milhões de euros. Você não vai pagar 10 milhões, você não vai pagar por um goleiro. Mas eu acho que com 10 milhões de euros mais fácil você achar um goleiro do nível do Cássio ou acima do que achar um camisa 10. Sim, com 10 milhões de euros você compra um goleiro. Mas você não vai querer pagar porque é caro. Para zagueiro já é caro 10 milhões de euros, já é caro. Para um goleiro é mais ainda. Com 10 milhões você não compra um camisa 10 um centroavante. Ó, e aqui no chat o pessoal tá falando aqui. Ó, vamos deixar o Cássio aqui e aí depois no final a gente faz um apanhado e muda todos que a gente achar. Aí beleza, para mim, Matheus Pereira, titular.
por tudo que ele entregou. E aí, Breno? Acompanho o meu lateral direito ali, pagodeiro nato. O Mike. De Leon. Sério? Tô com o De Leon aí. Mas lateral direito sou eu, o De Leon é nosso volante. Lateral direito é o Mike, mano. É mesmo, o De Leon é volante. Fiquei feliz à toa. Agora eu vi como é que é ser iludido, tá? Tava até rindo aqui já. Me iludiu bonito, hein, Brenão? Puta. E a galera no chat, Mike, tá falando o que aí? Ó, vamos lá. MP10 aí esquece. Ó, titular nada mais que isso. Indispensável, Matheus Pereira é craque demais. O Luiz Fernando titular é indispensável. Craque demais, indispensável. Melhor jogador do time e acabou. Aí o Davidson deu uma sugestão aqui. Matheus Pereira de segundo atacante. Matheus Henrique e Christian no meio. Lucas Romero, Lucas Silva na volância. Então ele coloca o Matheus Henrique no lugar do Wanderson. Indispensável e pronto. O Gabigol na função do Matheus Pereira entregou o mesmo, se não até mais. Discordo. Cara, mas o Matheus não é o melhor jogador do time atualmente, né? Não, mas aí essa é a disputa depois. Essa nós vamos separar ali e vamos fazer o melhor depois. Mas eu, por exemplo, hoje eu não coloco o Matheus Pereira para ir para a seleção brasileira, do país dele, sabe? Ele tá atrás do Caio Jorge aí, com o Caio Jorge com uma certa vantagem na frente aí, tá? Aquela fileirinha ali, pra mim, é o meu critério, tá? O de vocês, cada um coloca os seus aí. Então, para vocês, o Matheus Pereira tá mais perto do Christian e do Fagner do que do Fabrício Bruno, do Caio Jorge? De entrega, sim. Também. Entrega. Nossa, discordo. Eu tô falando entrega. A entrega do Christian, velho, não perde em nada para do Matheus Pereira. Entrega, não olha qualidade técnica. Eu tô com o De Leon também. A entrega do Christian, velho, a entrega do Cássio, cara, qual outro que tá nessa? A entrega do Vidalba, a entrega do Lucas Silva, do Romero, cara, pra mim tá do mesmo. O Caio Jorge, pra mim, é fora da curva. E o Fabrício Bruno, mano, vou usar só argumento, Mike. É zagueiro craque, é zagueiro de seleção brasileira. O Matheus Pereira também é meia craque e meia de seleção brasileira. Ano passado tava lá. No chat tá bem dividido até o momento, né? Não, eu concordo com você que ele é. Eu só acho que ele hoje o futebol dele, já que a gente tá analisando hoje, o futebol dele não é um futebol de seleção brasileira. O futebol dele hoje tá abaixo do que o Fabrício e o Caio Jorge apresentam no Cruzeiro. É isso. Aqui, o Fabrício Bruno, gente, passou não sei quantos jogos aí sem fazer falta, sem tomar drible, sem tomar amarelo. É doideira, mano. É loucura. Mas então tá, ó, o chat acho que ficou empatado entre indispensável e titular. Aqui na live eu perdi 2-1, então vamos lá ser justo no titular, Matheus Pereira entrando aqui. E outra coisa, Mike, senão a gente vai ter que colocar o William aí, velho, por ter ido pra seleção no passado e não não, mas meu argumento não era só esse não, né? Eu usei só sim, eu entendi. É um complemento, foi um complemento. Isso. O som, quem é o primeiro aí de baixo pra cima, não consigo ver direito, é o Gamarra, tá? É o Gamarra, que tá no não deveria ter vindo. Mas vamos lá. O próximo aqui, acho que vai ser rapidinho também, Murilo Hickman, é promessa, né? Promessa. Nem vou agarrar muito nesse não. Aí o próximo também é o Otávio, goleiro, promessa também, né? Então, muito bom goleiro, muito bom. Aí entra, acho que a gente pode até pontuar aqui rapidinho, que aí por que ele tá no promessa e o Léo Aragão não tá no agrega um pouco? Porque hoje o Otávio, pro Cruzeiro hoje, ele não agrega. Em nenhum momento, porque ele não joga. Mas a tendência é que ele seja um goleiro de alto nível aí, né? Talvez até para substituir o Cássio. Hoje eu acho mais fácil, quando o Cássio aposentar, o Otávio tomar a posição do que o nosso Léo Aragão, né? Então aí vai no promessa mesmo, o pessoal do chat vai concordar, eu sei. Esse aqui pode... Esse aqui vai ter uma dúvida, tá? Rodriguinho, para vocês, agora eu vou jogar pro De Leon antes. Promessa ou agrega pouco? Compõe elenco, eu nem vou colocar no... Agrega pouco. Também acho que agrega pouco. Vocês do chat aí, ó, Rodriguinho. Também tô com vocês. Agrega pouco. Galera do chat, lança aí Rodriguinho aí, que eu sei que vocês gostam dele, muita gente gosta. Eu já vou colocando agrega pouco aí, se eu ver que chega muita mensagem aí, som agrega pouco. Então vamos lá. Agregou pouco. Agregou pouco até agora. E é aquele caso, né? Da mesma forma que o Mateuzinho e o Matheus Pereira podem, com uma viradinha de chave, um pouquinho a mais de futebol, virar indispensável, o Rodriguinho pode se tornar uma promessa, se tornar um compõe-elenco, né? Não é definitivo pela idade e tudo mais, mas hoje eu acho que agrega... Mike, eu só discordo o seguinte, esses que agregam pouco, eles podem
numa conversa com o Leonardo Jardim, ele virar a chave, assim como o Vidalba virou a chave. Sim, também acho. Concordo. Assim como o Christian virou a chave e viraram o titular, eles podem pular ali e virar compor elenco. Eu acho que elenco. Promessa não, porque promessa é só quem é da base, tá nessa transição, entendeu? Mas é que o Rodriguinho é muito novo ainda também, né? O Rodriguinho acho que é 21, né? Mas já jogou Série B, já tem minutagem, já no profissional. Então tá, mas ele vai no agrega pouco, podendo ser um compõe elenco, certamente. Isso. O próximo, o nosso querido Wallace, volantão. Ao meu ver, agrega pouco, tá? Também vou com você. Não vou falar que não deveria, porque eu gostei muito da contratação do Wallace naquele momento, pela carreira, pela idade ainda, pelo físico. Eu falei, cara, esse cara vai jogar. E, infelizmente, para mim, foi uma decepção. Tá completando um ano, né, de Wallace. E, assim, em um ano, ele agregou muito pouco. O Luiz Fernando, o Ciborgue até falou que não deveria ter vindo, mas aí eu vou no argumento do De Leon também, que ele, quando ele foi contratado, todo mundo achou interessante, só não deu certo, né? E aí eu não vou no compõe elenco, porque, por exemplo, o Murilo Hickman, ao meu ver, na minha opinião, jogou melhor que o Wallace nas oportunidades que teve. Então, assim, né, como é que a gente pode dizer que ele compõe elenco dessa forma, né? O que você acha aí, Brenão? Eu gosto do Murilo, achei ele um bom jogador. Mas o Wallace? Não, o Wallace. O Wallace volante, né? Isso. Não, o Wallace ponteiro do vôlei. Tô brincando, tá? Esse é o fenômeno. Esse é o melhor. Gigante. Esse é o melhor. Tô brincando, tá, Brenão? Apaixonado por carros. Tô brincando, tá, meu amigo? O Wallace, mas vamos lá. Mim, agrega pouco. Acho que agrega pouco. E eu vou falar assim, agora como torcedor aí, dos que vieram, foi o que veio com a perna aí, uma perna danada, passada larga. Eu falei, nossa, esse aí, na hora que entrar, vai deslanchar no Cruzeiro. Vai pisar nos adversários. Até o Pedrinho falou, olha o estilo do cara. Tal, uma perna, peito estufado, e até agora, para mim, agregou pouco. Um ano e agregou pouco o Wallace. Inclusive o Davi Henrique falando aqui que ele agrega pouco, pendurado para não cair, não deveria ter vindo. Mas eu acho que a gente realmente pode entrar nesse argumento aí de que naquele momento que ele veio, parecia uma boa contratação e acabou não sendo, né? Vamos lá. O penúltimo aqui, nosso queridão, sorridente, Wanderson Vandeco. Cara, o Wanderson é a mesma coisa do... Pô, mas vai colocar na mesma carreira do Gabigol? Não é a carreira, gente. É a entrega do cara agora. A entrega dele é boa. É minimamente boa pro time. Assim como o Christian, assim como o Romero, assim como o Lucas Silva. Entendeu? Tanto que... E quem fala isso é o treinador que tirou ele 13 dias de jogos, e assim que ele melhorou, ele já voltou como titular. Entendeu? Então, cara, titular. Pra mim é titular também. E pra você, Breno? Também. Pra mim também. Não tem como colocar ele compõe elenco se ele só é titular. O Filipão brincando aqui que o Breno vai me defender e depois tomou um Tramentina também. Fiquei com raiva dele por causa que ele me iludiu ali no Matheus Pereira. Foi minha vingança. E lembrando, né, cara, o Wanderson, o último jogo do Cruzeiro foi contra o Vitória. Antes do Vitória foi o Palmeiras. Ele foi o melhor jogador do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Palmeiras. Inclusive, aqueles 5 primeiros minutos ali que o Cruzeiro fez os 2 gols, o Wanderson puxou 2 contra-ataques e deixou o Giai no chão, né, cara? O Giai no chão chutou, teve o escanteio que foi o gol do Caio Jorge. Então, assim, cara, o Wanderson não faz gol, mas é um cara muito importante. É isso que eu ia falar. A função dele para o time é muito importante. Até para quem joga de volante, porque, por exemplo, o Lucas Silva hoje ele não consegue cobrir a lateral igual ele fazia antigamente no Cruzeiro. E o Wanderson voltar, os 2 pontas voltarem para marcar, encurta o que o Lucas Silva vai fazer no meio campo. Então ele consegue se desempenhar melhor aonde ele está ali. E o futebol do Kaique também cresceu demais, né, cara? Tendo um secretário ali. Porque antes o Kaique tinha que correr para ele e pro Dudu, né, gente? Isso é verdade. Bom ponto, hein, Leão? Bom ponto, hein? E aí o pessoal falava que o Kaique tava ruim e o Dudu tava bem. Mundo ingrato, hein? Mundo injusto, hein? Eu acho, Mike, o bom da nossa live é que a gente fica
tiçando as pessoas, né, cara? A gente fica provocando. Eu acho que as mesmas pessoas que ficam exigindo que o Batistella seja titular, porque ele é um gênio, eu acho que é os mesmos que falavam que o Dudu não deveria ter saído porque ele estava jogando bem. E o Kaique, ó o Kaique, ó. Igual assim, o próprio Mateuzinho, né? Aquela época, eu não acho que era culpa dele, né? Mas no começo do ano ali, o Cruzeiro mal, ele tava deixando muito desguarnecido o Romero. Romero tava caindo nas costas do Romero. Sim. E tinha que ficar correndo igual barata tonta pra lá e pra cá, né? Mas ali também era uma zoneação do caramba também. E agora nosso último jogador, né? Inclusive a letra W, será que tava na ordem alfabética? Eu acho que tava, viu? Acho que tava na ordem alfabética, eu acho que eles colocaram automaticamente pelo nome do arquivo. Bacana aí, o nosso querido tier list, mandou bem, hein? Mas vamos lá. O William, nosso latera. Para mim, vou começar com ele, acho que titular também, né? A gente deixou claro que o titular aqui não é literalmente só os 11 titulares, mas jogadores que podem ser titular e que não vai baixar o nível, né? Igual o Gabigol, o William, o Fagner, que mudam ali e não baixam o nível. Eu acho que o William é titular porque ele é um cara de muita qualidade, já mostrou muita qualidade e agora estava recuperando o futebol, né? Até essa parada assim. Inclusive, o Fagner tem questões físicas, mas vários jogos aí, acho que 3 jogos, o Fagner começou no banco, tendo o William ali como titular, né? Aqui, ô Deleon. Oi. Olha aí, olha isso aqui. Cruzeiro fenomenal. Pior que eu falava isso do Dudu e falo que o Batistella tem que ter oportunidade. O Deleon é um gênio. Valeu. O William é titular, tô com você aí, Mike. Pode falar. E aqui, o Azul Estrelado Edith, você mandou uma mensagem que eu acho super interessante. Porque olha só, ele falou, compor elenco muito ruim defensivamente. E realmente o William, naquele momento ruim dele, ele tomava bola nas costas o jogo todo. Mas se você pega o William antes desse momento ruim e pega ele agora, os números defensivos dele são os melhores do Cruzeiro. Eu acho que o William, se ele tiver um sistema que ele não fica tomando bola nas costas, seja por ter uma cobertura bacana, seja pelo Cruzeiro não ser muito atacado por ali, né, forçar um ataque por dentro talvez, eu acho que ele se torna uma boa peça defensiva. Porque se você vê o número de desarmes do William, desde que ele chegou no Cruzeiro, ele é líder no Brasil, entre todos os jogadores. E não parece muitas vezes, porque a gente acostumou a ver o William lá na ponta e tá tomando bola nas costas, né? Mas eu acho assim, não passando pano para ele, mas eu acho que muito tem a ver também com o jeito que o Cruzeiro jogava, com o esquema do Diniz e tudo mais. Ô, Mike, mas nos últimos, teve um jogo com o Diniz que ele entrou e ele tava naquela mentalidade do Diniz, né? Que ele podia ir e deixar a bagunça, né? Aí os últimos 2 jogos, a gente no Mineirão, eu pude prestar atenção, ele conversando muito com o Christian, e ele começou a entender a forma que o Leonardo Jardim vê um lateral, né? Que é primeiro, na verdade, o lateral é um zagueiro, tá, gente? Uhum. É só que no Brasil que a gente fala que não é. Linha de 4, 2 zagueiros e 2 laterais, são zagueiros. O cara, ele tem que marcar. Inclusive, até, só para complementar o que você está falando aí, se você pega as denominações em inglês, né, o zagueiro é centro back, né, o back do atrás, centro atrás, o lateral esquerdo é left back, o lateral direito é right back, né? Você pega o português, isso, hein, se você pega o português de Portugal também, né? É a mesma coisa. O lateral direito é defensor lateral, né? Ou defesa lateral. O central é defesa central. Perfeito, Mike. Perfeito. Mike, você é um gênio. Então, é isso. E no último jogo contra o Palmeiras, cara, eu vi em vários momentos ele e o Christian trocando ideia. Dá o bote primeiro. Aqui, me pega aqui que eu vou pegar ali. E aí ele já fez um jogo muito melhor. Acho que foi o melhor. Na verdade, na transmissão eu falei, foi o melhor jogo defensivo do William com a camisa do Cruzeiro. Porque aí ele começou a entender o que o Jardim quer e como o Jardim quer que joga. E aí, se ele crescer nessa, gente, o Fagner joga pra caramba, não joga? Mas a gente vai ter um William 2.0, assim, num nível altíssimo, aí ele vai ser titular, cara. Não só na nossa tier list aqui, mas no Cruzeiro mesmo, cara. E é mais um que jogando o máximo que ele sabe, né? Ajudando o time, mais do que querer atacar, ser um cara ali pro time, ele entra também no indispensável. Você não pode duvidar, não, né? Porque aí não tem lateral direito, Brasil. Os laterais, tudo já com certa idade. Um cara que já frequentou a seleção brasileira, né? Eu acho que dessa lista aí de titulares,
Cara, tem muito jogador aí que pode virar indispensável, por exemplo. O Matheus Pereira pode virar indispensável. O Gabi. William, o Gabi, jogadores Cássio. que... cara, o Cássio eu acho que já tá no final de carreira, cara. Mas vamos dizer assim, que se ele começa a pegar demais e salva o Cruzeiro... Ele tava fazendo isso já, né? Se ele mantém esse ritmo aí, né? Ele talvez não é um indispensável nesse critério de ser ainda melhor, mas talvez ele pode ser, né, o pilar ali, sabe? Entendi. Falando em goleiro aqui, vocês estavam conversando aí, eu lembrei de uma coisa, que vocês estão vendo o Fábio no Mundial? Isso aí é sacanagem, mano. O Fábio é sacanagem, né, Nossa senhora, velho. Ele é bizarro, mano. E a galera do Rio pedindo ir na seleção brasileira, mais bizarra ainda. Eu comentei uma porrada de Instagram aí do Fluminense e tal, falei, o Fábio sempre foi o melhor, mas vocês nunca falaram isso. Agora que ele tá aí, ele virou o melhor. Já tem anos que ele é o melhor. Eles não viram em 2009, 2008, 2009, 2010, 2011, 2000... Gente, cara, essa sequência de 4, 5 anos do Fábio, quando ele tinha ali seus 27, 34 anos, velho, o Fábio foi assim... Brabo. E aqui, eu vi um comentário na internet que é o seguinte, nos últimos 15 anos aí, ó, foram para a seleção, foram vários, né? Mas vou falar de alguns que foram para a seleção. Muralha, sim, o Muralha do Flamengo foi para a seleção, tá? Foi aquele Neto que jogou no futebol europeu. Sim, Diego Alves. Assim, basicamente todo goleiro que existiu foi para a seleção. O goleiro do Atlético Paranaense que foi para o Flamengo aí, agora sumiu no planeta aí. O Santos foi. O Santos sumiu. O próprio Everson do Atlético. O Everson. Aí teve outros que são bons goleiros, mas que também, pelo menos no mesmo nível ou piores que o Fábio, né? O Everton, Jefferson, Vitor. Né? Pode falar que são bons, né? Mas assim, não tem comparação com o Fábio, não, cara, né? Pelo amor de Deus. O Vitor eu não coloco nesse nível aí, não, cara. Não, o Vitor é abaixo. O Everton, goleiro do Palmeiras, eu acho um bom goleiro. Mas o Fábio é melhor. Mas melhor. Mano, eu vou longe não, gente. O Rogério Ceni para bater falta e pênalti, fenômeno. O maior goleiro da história fazendo gol. Tanto que é o cara mais fez. Mas debaixo das traves, me ajuda aí, velho. Me ajuda aí. Não tem outro, não. Não tem outro, não. Rogério Ceni disputou a Copa do Mundo, gente. Mas agora vamos lá para nossa disputa final. Sobraram apenas 2, né? Dos camisas 10 sobraram alguns a mais, mas sobraram aí para disputa Fabrício Bruno e Caio Jorge para ser o melhor jogador do elenco do Cruzeiro. Eu não tenho dúvida. Não tem como. Não, mas espera aí, calma. Peraí, não. Você já falou já. Agora não pode voltar atrás, não. Pode sim. Vamos lá. Mas o meu voto é no Caio Jorge. Mas assim, será que se... Vou provocar vocês. Se tirar o Fabrício Bruno do Cruzeiro, vocês não acham que o problema é maior do que se tirar o Caio Jorge, não? Porque nossa defesa fica esgarniçada, né? Como é que é, Daniel? Como é que é? Vai lá, Dalariva. Vai lá no VAR, confere e dá o seu veredito. Vai lá. Diego, por favor, esse lance não tem nem revisão. Não. Mas responda essa pergunta. Eu entendo, Caio Jorge, eu acho super válido ele ganhar, porque é o cara da temporada mesmo. Acho que dá para até colocar ele lá de uma vez. Mas essa pergunta, se arrancar o Fabrício Bruno, o treino desanda, não? Eu concordo com você, mas vou te dar um argumento. Eu uso ele muito nas transmissões e guardem isso para vocês. Se constrói um time de trás para frente. Você começa com um goleiro. Você vai organizando a defesa, tal, aí o meio de campo, a armação, depois você finaliza com um bom atacante. Por quê? Porque defender é muito mais fácil do que atacar. Então, comece pelo mais fácil. E aí você vai ganhando confiança. O mais fácil você faz rápido e vai ganhando confiança até você chegar no mais difícil. Por isso que existem mais times reativos do que times que querem dominar a posse de bola e mandar no jogo, porque é muito mais difícil. Então, é mais difícil você fazer um centroavante, um atacante, um cara finalizador, que põe a bola debaixo do braço e resolve o jogo, do que construir um defensor. Entendeu? Logo, você ter um Caio Jorge, irmão, é muito mais difícil do que você ter um Fabrício Bruno.
Mas pro Cruzeiro de hoje? Caio Jorge. Caio Jorge. Então vocês acham que se tirar o Fabrício Bruno ou tirar o Caio Jorge, o Cruzeiro piora mais tirar o Caio Jorge? Não, protagonista... Cara, vamos pensar o seguinte, Leon, visto disso que você falou. Fabrício Bruno tá suspenso, não pode jogar. Nós vamos colocar o Jonathan ali e fechar um pouco mais o volante. Os volantes ali, a lateral, os caras vão ajudar ali. O time pode sofrer, mas defensivamente tranquilo. Agora, se tirar o Caio Jorge hoje, você perde muito. Perde muito. Você perde quem faz os gols, né? Claro. Mas, assim, mas eu concordo com vocês, tá? O meu voto também é no Caio Jorge. Mas eu acho que é uma coisa a se pensar. Porque, porque eu acho que o Vidalba joga tanto que ele tá jogando, o Jonathan também, porque tem o Fabrício Bruno do lado. Eu acho que se pôr os dois ali, o adversário já vai olhar e falar assim, pode vir. Eu concordo. Não, seu argumento é super, hiper válido. Cara, mas eu já vi muito time bom aí, mano. Chegaram, nosso time é bom, mas a gente não faz gol, cara. Chega ali na frente, cara. Cara, a gente já viu times nossos assim do Cruzeiro. É triste demais. É triste porque o gol é o momento maior do futebol. Tanto que a Nike, a Adidas e o melhor do mundo, o The Best, sempre são. A maioria das vezes é para atacante. Os maiores contratos. Esse Rodri, não sei por que eles inventaram esse Rodri de ganhar o melhor do mundo aí, ó. Não sei de onde. Eu sei por quê. Mas vamos lá. Entendeu? Porque o gol é o maior momento do futebol. O gol é a alegria, mano. O gol é o último ato da jogada. Cara, é triste ver um time que não sabe fazer gol, velho. Eu já vivi Cruzeiro assim. O time constrói, mas a gente não tem um... você ter um fazedor de gol, você ter um cara que é protagonista, mano, é bom demais, mano. E eu vou te tem falar, muito tempo que o Cruzeiro não tem isso mesmo, tá? O Edu foi um desses caras aí que a gente teve sua parcela aí. Mas aí outro nível, né? Um nível abaixo. Sim. Não, bem abaixo. Muito abaixo. Depois do Edu, e num nível também, um pouco acima do Edu, mas é outro nível, tinha muitos erros. Bruno Rodrigues. Mas se a gente pegar assim, um matador mesmo, atacante ali, faz muito gol, eu acho que foi o Ábila, né? Cara, eu acho que o Ábila não tá no nível do Não, de forma alguma, mas eu tô falando assim, de ter um jogador que você fala assim, ó, joga a bola na área, ele vai fazer gol. Porque o Cruzeiro, aquele Cruzeiro do Mano, era um time que não tinha um atacante fazedor de gol. Mas o Barcos era bom, velho. Mas o Barcos fez 3 gols pelo Cruzeiro. Não, sabe quem era o cara desse time? É o cara que vocês não gostam. É o cara que vocês querem matar o cara aí, que vocês ficam falando dele aí, ó. Mas ele não é o Thiago Neves. Ele não era. Mas ele jogava de falso 9, cara. Jogava várias vezes de falso 9 com o Mano. Se a gente falar do 9 diferenciado mesmo, 9 que metia muito gol e que era nível acima e tal, quando jogou, era o Marcelo Moreno em 2014, né? E aí ele fez muito gol e aí era um cara que jogava pra caramba. Aí o Recanto Azul até falou isso mesmo junto comigo, a gente nem combinou. Marcelo então, Moreno. olha pra você ver. Tem 10 anos que a gente não tem um centroavante de ofício que fala assim, mano, se a bola chegar ali, esse cara guarda. Isso é fato. Então, Caio Jorge ganhou, mas eu vou te falar, o corte do quem é o melhor jogador do Cruzeiro teria 5 segundos. Agora ele vai ter uns 8 minutinhos. Então, Caio Jorge eleito aí pela Cruzeiro Esportes e pelo chat, o melhor jogador do elenco do Cruzeiro, né? Então ele fica ali soberano.